Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sônia, estou feliz de estar mais uma vez com vocês compartilhando esse momento de aprendizado e de reflexão. Lembram do nosso último encontro que trabalhamos sobre os UDSs, a relação com as aulas de família e direitos humanos? Então, colocamos a mão na massa, né? Literalmente mãos na terra. Construímos pequenos potes, né, de hortinha com temperinho, né? Tivemos várias dicas, sugestões e nós vamos começar agora a nossa aula com algumas imagens de professoras que mandaram a sua experiência, suas hortinhas para compartilhar conosco. Vamos lá? Essa primeira imagem do vasinho amarelinho é da professora Giovana, né? Ela fez lá o reaproveitamento e o plantio de salsinha, de cebolinha e de uma folhinha lá de verdurinha. Parece couve, parece almeirão, né? Mas não importa o que é de fato, mas a ideia bacana, né, de estar se reaproveitando aquele alimento, aquela parte do alimento que iria para o lixo, para que ele possa se reproduzir, né, e nos alimentar de maneira saudável e adequada. Na fotinha do lado, ela tem bandejinhas de ovos, né, que ela usou para quê? Para fazer sementeira, isso, bercinhos, né, para fazer germinar as sementinhas, para depois passar para os vasinhos. Muito bacana, né? Muito obrigada, professora Giovana. Agora, essas são as imagens da professora Juliana, né? Ela fez a sugestão da nossa aula, que foi reaproveitar a cenoura. Então, ela cortou o topo da cenoura, colocou lá por 2, 3 dias na água, ela brotou, ela colocou na terra e depois de mais ou menos 14, 15 dias, olha lá as folhinhas que bonitinhas. Então, logo, logo ela vai estar se desenvolvendo para se tornar uma nova cenourinha. Muito bacana, né? Então, essa primeira fotinho, ela tem lá rúcula e do ladinho tem um cortadinho, né? Ela me contou que essa rúcula, ela veio com raiz embaixo. O que ela fez? Ela cortou as folhas quando ela comprou, usou para salada e plantou as raízes. Então, ela tinha 2 mudinhas lá. Uma, ela já tinha se desenvolvido, né? Formaram as folhas bem saudáveis, ela já tinha feito salada e a outra tá esperando também para que seja consumida, bem bonita. Também tem a salsinha, a cebolinha e a couve. A couve é essa que tá no meinho ali com uma folha maior. Ela me contou que dificilmente as couves vêm com um brotinho. Realmente, eu não lembro de couve que vem com brotinho. E ela disse que essa que ela comprou, ela veio com um pequeno brotinho. E o que ela fez? Colocou na terra e ela se fortaleceu, né? E vai se desenvolver. Então, ela disse que quando ela tiver um pouquinho mais forte, ela vai tirar aquela folha maior para que as outras folhas menores possam se desenvolver, né? Muito bacana. E aí, a novidade da aula foi uma sugestão e uma ideia muito bacana que a professora Juliana nos mandou. Estão vendo esses potinhos ali? Nós usamos na aula anterior para plantar. A professora Juliana disse que ela faz compostagem nesses potinhos. E eu fiquei curiosa, pedi para ela mandar mais detalhes. Então, olha lá, na primeira foto é como ela armazena, então ela tá prontinha ali. Na segunda foto, vocês percebem que tem lá uns furinhos, ela tá mostrando que tem uns furinhos, tanto na tampa quanto no fundo do pote. Na outra, ela está com a tampa aberta para mostrar como que tá lá os elementos, né? A terra, os resíduos dos alimentos, né? As folhas. E olha que bacana essa próxima. Ela mostrando pra gente, né? Então, restinhos de fruta, de legumes, até a borra do café, né? Ela pica bem pequenininho, coloca lá na terra, coloca as folhinhas, mistura uma vez por semana, né? Mas deixa bem fechado para não ter problema com bichinhos, né? E vai esperando de 60 a 90 dias para que a terra esteja pronta para o uso na hortinha, na floreira dela linda, onde ela tem tanto as verdurinhas, né, as hortaliças, os temperinhos, os chazinhos e as flores também, né? Muito obrigada, professora Juliana. Então, olha lá, qual vai ser então o nosso desafio do momento? Vamos aprender a fazer uma mini composteira? Vamos lá? Então, lá, o que você vai precisar neste momento?
2 potes de sorvete com tampa ou outro pote qualquer que tenha tampa e possa se encaixar uma na outra, tá bem? Vai cuidadosamente furar o fundo do pote que vai ficar em cima na mesma posição da tampa que vai ficar embaixo. Então, você pode colocar no fundo do encaixe e fazer os furos. Muito cuidado. Você pode aquecer a pontinha, né, de um prego, pode aquecer até a pontinha da tesoura, né, para que o plástico não se quebre, mas com muito cuidado, tá bem? Então, esses furos são importantes porque quando a gente colocar todos os elementos da composteira, possivelmente ela vai formar um líquido, o churume, né? Esse líquido vai escorrer pelos buraquinhos que nós fizemos aqui no pote de baixo. Porque esse líquido, ele também é rico, né, em propriedades que vão beneficiar a terra, tá bom? Numa quantidade adequada. Então, e ela também tem que ficar bem fechada para não ter problema com os bichinhos, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos colocar lá? Furamos, ok? Furamos. Tampamos a de baixo, que já tá ok. E no pote que vai em cima, que tá com o furinho, eu vou colocar a terra. Opa, coloca a terra. E a gente vai intercalando, tá bom? Uma camada de terra, uma camada dos resíduos orgânicos. Os resíduos molhados, crus, né? Então, olha só. Então, colocou uma camada de terra, tá? Vai lá ver o que tem de resíduo cru da cozinha, né? Dos cestinhos que ficaram do almoço, do jantar. Eles não podem ser cozidos, tá? Tem que ser in natura. Então, cascas de legumes, folhas de verdura, cascas de frutas, mas não são todas as frutas, cascas de todas as frutas que a gente pode colocar, tá? A laranja, por exemplo, se eu misturar na terra, ela vai ficar muito ácida. A casca da laranja eu posso usar para colocar depois na minha hortinha, né? Ela pode estar em casca, em rodela mesmo, para poder espantar os bichinhos, né? Ele é um ótimo repelente, assim, para proteger a hortinha, tá? Mas não é bacana para colocar na compostagem neste momento, tá bom? Então, daí eu consegui, então, cascas de cebola. Vou colocar inteiro? Você pode até colocar inteiro, mas aí a decomposição dela vai demorar mais para acontecer, né? E como ela é uma mini composteira, então é melhor que ela esteja mais picadinha, tá? Então, você pode picar ela em pedaços que sejam fáceis de serem misturadas à terra. Então, eu tenho essa parte branca da cebola e também trouxe a parte de fora, aquela parte mais escurinha. Essa parte é um pouquinho mais difícil de picar na faca, mas você pode usar a tesoura daí. A tesoura é bem mais fácil, gente. Vamos lá, vou cobrindo. Trouxe aqui também, ó, casquinha de cenoura, tá? Vou picar também. Tá? E vou colocando, olha só, vou colocando de forma que toda a terra que eu coloquei fique coberta por uma camada desses resíduos, tá bem? Então, ó, trouxe um pouquinho também de casca de ovo. Pode colocar inteiro? Pode, mas ela vai dificultar, né, a absorção e a transformação da terra. Então, faz o quê? Precisa triturar no liquidificador? Tem processos que fazem a adubação da terra com a casca triturada no liquidificador. Daí ele vira um pozinho, né? E é colocado daí nas floreiras, na hortinha, né? Mas aqui a gente pode simplesmente amassar, ó. Ela fica pequenininha, tá bom? Coloca aqui no potinho da compostagem. Mas não muito também, né? O suficiente, assim, que fique equilibrado entre os resíduos das verduras, dos legumes. E eu trouxe também aqui um restinho de borra de café. Mas vou colocar um pouquinho também, tá bom? Então, o suficiente, assim, pra uma colherzinha é o suficiente, tá bem? Eu
Depois disso, coloco mais um pouquinho, uma camada fina de terra. Uma camada suficiente para cobrir os resíduos, tá bom? E encerro esse processo com folhas secas, tá? Eu não achei folhas secas na minha casa, então o que eu trouxe para vocês? Pedacinho, cascas de galho, tá? Que vão ajudar no quê? No processo de decomposição e vai ajudar com que ele não mofe, tá? E aí, cubro ela bem. Deixo bem cobertinha. Ó. E vou fechar. Ok? E deixo lá, ó, por cima do pote que está furado, para que ela possa agir. Uma vez na semana, mais ou menos, você pode mexer essa mistura, né? E se perceber de repente que precisa colocar, porque ele não vai caber muito, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu posso fazer mais uma camada de resíduos. Então, eu posso, de repente, na próxima refeição, trazer mais um pouquinho de resíduos, cubro com mais uma camadinha de terra e coloco as folhinhas, né? Para que ela se complete. Fecho bem. E deixo reservado, tá bom? No período de 60, 90 dias, essa terra já vai estar pronta. Mas talvez o ideal é o quê? É vocês abrirem no final de 90 dias, 60, 90 dias, mexerem a terra para ver se tudo se decompôs. Quando você mexer a terra e perceber que ela está mais homogênea, sem os restos dos alimentos, né, visíveis, que ela se decompôs, a terra está pronta para você usar, tá bom? Então essa é a nossa dica para composteira caseira, né? E assim, o mais bacana é que é uma composteira que eu posso ter ali, né, num cantinho que não vai atrapalhar. Então, mesmo que eu não tenha espaço, eu posso fazer, né, esse processo para ter a terra fortificada com nutrientes para produzir as sugestões como o da hortinha que nós tivemos na aula passada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da ideia que foi compartilhada pela professora Juliana conosco, tá bom? E aí, quando a gente fala de resíduos, a gente lembra do quê? Exatamente, lixo, né? Mas o resíduo, né, ele não pode ser tratado como um lixo qualquer. Por quê? A questão da produção dos resíduos, ela está muito ligada à questão do consumo que nós temos, né? Então, quando a gente fala de resíduos, a gente tem que repensar a questão do consumo, né? Então, se eu tenho que ter uma consciência, uma sensibilidade em relação à água que eu uso, ao ar que eu respiro, à terra que eu planto, né? Eu também tenho que pensar no lixo que eu produzo. Então, por exemplo, quando eu faço esse processo de reaproveitamento, por exemplo, dos alimentos para plantar, faço esse processo da compostagem, eu estou diminuindo a quantidade de resíduos molhados, né, que vão para o lixo. Por quê? Professora, mas se ele é orgânico e faz bem, então se eu jogo no lixo vai ser bom. Não, por quê? Porque ele vai estar misturado com outros tipos de resíduos que vão contaminar e não vão contribuir nesse processo, né, de fortalecimento da terra. Ao contrário, ela vai acabar poluindo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto pessoas pertencentes à terra, né? Essa terra que nos recebeu, essa terra que nos fornece coisas maravilhosas, como a água, como o ar, como, né, os alimentos, né, que a terra dela nos produz, né, a nossa vida, né? Então a gente tem um compromisso muito grande para tentar reverter ou melhorar o nosso consumo e a geração de resíduos, tá? Um exemplo muito grande e da atualidade, assim, que recentemente surgiram leis, né, questões, foi o uso dos canudos, lembram disso? Os canudos, eles foram
proibidos de serem usados, e se os estabelecimentos tivessem que usar, que eles fossem substituídos por canudos sustentáveis, ou canudos que pudessem se decompor, né, de uma maneira menos agressiva à natureza, né, que ela não ficasse tão exposta aos clientes, né? E vários tipos de canudos surgiram. O canudo de aço inox, o canudo feito de macarrão, o canudo de papel, o canudo de folha de milho, né? Então, várias alternativas surgiram para que esse plástico deixasse de circular na natureza. Ai, professora, mas um canudo não faz nada. Mas esse canudo que não vai devidamente para o lixo, que ele deve ser descartado, cai na natureza, nos rios e chega nos mares, causam danos irreversíveis, né? De animais que podem confundir com alimento, comer, ficar doente e morrer. E aí, de uma situação boba, corriqueira, eu estou afetando todo o ecossistema do planeta, né? Então, não é porque, é só eu que fiz isso. Mas se você faz isso, aquele outro faz isso, se a gente juntar todos esses que acham que o que está fazendo não vai comprometer, né, todo o ecossistema e estrutura do planeta, a gente não vai conseguir fazer coisas boas e salvar, né? Porque para que a gente possa ter um mundo melhor, a gente tem que começar através das nossas atitudes, né? Então a gente vai fazer uma reflexão um pouquinho sobre esse uso do plástico para vocês terem noção do quanto que a gente gera resíduos, né? E o quanto é importante que a gente faça a separação correta desses resíduos para que eles possam ser reaproveitados e reciclados. Porque, por exemplo, assim, se eu consumo uma garrafa de água e não reaproveito essa garrafa para mais nada e descarto, ótimo. Descartei lá no lixo que não é lixo, ok? Beleza. Só que antes de descartar, ele sujou. Tá lá com sujeira, tem resíduos dentro. Quando ele chegar para processo de reciclagem, ele vai estar contaminado. E aquela ação que eu tive, que parecia ser boa de reciclar, ela foi por água abaixo. Porque ele vai acabar indo para resíduos normais. Vai parar na natureza de novo. E ela vai levar muitos anos para se decompor. Então, o descarte correto, gente, é muito importante. Não é só achar que a garrafa e jogar e tá pronto, né? Ou tomei lá o meu leite, acabou, joguei fora. Não, ele precisa ser lavado, ele precisa ser escorrido, seco, para que ele seja descartado e ele possa ser reutilizado, né? Existem campanhas muito bacanas de pessoas voluntárias que coletam essas caixinhas de leite para fazer vedação das casas, para, sabe, tapar aquelas frestas, né, deixar as casas quentinhas, aconchegantes, e muitas vezes essas caixas acabam chegando lá contaminadas, porque não foi feita uma higiene correta, mofa, né, cria bolor, e isso não é saudável para ninguém. Né? Então, como é que a gente vai reutilizar para algo útil e que vai ter uma permanência maior, né, de utilidade, se eu não tive os cuidados necessários, tá? Então, como eu já falei na outra aula, a mudança de comportamento e de atitude em relação às minhas ações, né, para contribuir com a natureza, elas são difíceis, porque a gente tem que mudar todo um sistema de pensamento, né? Até de rotina, de logística em casa. Mas é necessário. Esse esforço vale a pena. Não é para amanhã, não é para o mês que vem. É para daqui muitos anos, né? Como eu disse também, é para um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para gerações que vão vir, né? Então, olha lá. Estão vendo essa garrafinha pequenininha? 200 ml, certo? Essa garrafa grande, 2 litros. E essa garrafa intermediária, 1 litro. Pensem comigo o seguinte. Se eu tenho 2 litros aqui, para fazer nas pequenininhas, para consumir das pequenininhas, eu vou precisar de quantas se ela tem 200 ml?
Um pouquinho de matemática, hein? Se ela tem 200 ml, para completar os 2 litros eu preciso de 10 garrafinhas. E vejam, e eu posso substituir essas 10 garrafinhas por uma maior, né? Ah, mas em casa a gente toma de pouquinho. Então a gente pode usar garrafinhas retornáveis, né? As permanentes, as reutilizáveis, para que eu diminua a quantidade de resíduos. Ou então, posso trocar, né? Eu compro o líquido, mas quando eu vou lá comprar outra, eu levo a garrafa para consumir só o que tem dentro, tá? Isso é bem bacana. Então, vejam, de coisas simples, a gente pode reduzir de 10 garrafinhas para uma, né? Ou de 5 garrafinhas para uma, tá? Então, a gente tem que pensar nessas situações para que as nossas ações do individual possam refletir em coisas boas no coletivo, tá bem? Então, olha só, nós temos aqui, então, garrafas que nós podemos transformar. E agora, né, em pandemia, com as crianças em casa, e até pra gente organizar as coisinhas, se a gente tem garrafas lá, a gente pode usar para colocar porta-trecos, para organizar lápis de cor, caneta, tesouras, né? Ó, eu coloquei aqui, né, para dar um exemplo, ó, uma garrafa cortada, né? Posso fazer o acabamento com um durex colorido, posso, com cuidado, tá? Pegar o ferro de passar roupa e aproximar aqui, e ele vai arredondar essa borda para ela não ficar cortante. Mas isso tem que ser feito com supervisão, com cuidado, tá? Também posso colocar durex colorido, posso usar a minha criatividade para reaproveitar, tá bem? Professora, a gente reaproveitou, mas ele vai pro lixo. Tudo bem, a gente sabe que ele não vai durar para sempre, mas o tempo que durar tá aqui, ok. Quando for descartar, tem resíduos? Limpa, né, lava e coloca no lixo que não é lixo. E sempre seco, tá, pessoal? Porque se tiver molhado, acaba criando, né, contaminação e ele não vai poder ser reciclado e reutilizado, tá bom? Eu trouxe essas caixinhas de leite, pessoal, porque essas caixinhas também podem se tornar porta-trecos, tá? Então eu posso cortar em 2 alturas, fazer rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Corto em 2 alturas. Então fiz uma altura, meço e faço uma altura menor. Com cuidado para não se machucar, tá bom? Não se cortar. E aí faço uma altura menor. Junto as 2 partes e tcharam! Temos um porta-lápis, porta-trecos. E você pode encapar e colorir e enfeitar da maneira que vocês acharem mais bacana. O que eu faço com o resto, professora? Verifica se tá limpinho e vai pro lixo seco, ok? Pessoal, outra coisa muito importante. Fui no mercado, fui na mercearia, na quitanda, e olha só com quantas sacolas eu voltei. 1, 2, 3, 4 sacolas. E qual vai ser o destino dessas sacolas, pessoal? Por mais que vocês me digam assim, eu uso na lixeirinha do banheiro, uso na lixeirinha da pia, mas e o resto? Então, qual que é a ideia bacana? Usar sacolas retornáveis, tá? Então, olha só, nós temos aquelas sacolas de tecido, as mini sacolas que a gente enrola e coloca no bolso, na bolsa, que são fáceis. Temos as sacolas maiores e vejam, tudo isso aqui que está em 4 sacolas, eu posso transformar em uma. Então, olha lá. Vamos ver se cabe tudo lá.
Show! Vamos lá, coube tudo numa sacola só, né? E aí depois, quando eu chegar em casa, guardar todas as minhas compras, dobro a sacola de novo, coloco na minha bolsa e pronto para as próximas compras. E aí, evitei de usar, olha lá, 4 sacolas, né? Por mais que as sacolas hoje sejam biodegradáveis, né? Sejam de um material diferente, ainda é um material poluente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, vem o nosso desafio de hoje, o nosso mão na massa de hoje. E você vai precisar do quê? Uma camiseta que não usa mais. Então, olha lá, trouxe uma aqui pretinha, que eu não uso mais. E nós vamos transformar numa sacola sustentável. Tá duvidando, né? Vamos lá? Então, eu vou ensinar e vocês podem fazer isso num outro momento. Combinado? Então, ó, tenho a camiseta. Vou cortar a manga, as 2 mangas, tá bom? Cortem na costura, ó. Para que o acabamento fique bacana, tá bom? Então, a manga tem a costura, você vai cortar na costura. Tirei uma manga. Vamos tirar outra manga? E sabe o que é mais bacana dessa sacola, pessoal? Que ela não precisa ser costurada. Então, não tem problema se você não sabe costurar. Qualquer um pode fazer sem perigo nenhum. Vou tirar também, ó, tá vendo esse detalhe da gola? Vamos tirar também. E aí, na barra da camiseta, se eu quiser uma sacola bem grande, eu posso usar ela inteira assim, ó. Pra carregar, por exemplo, 6 garrafas de alguma coisa, né? Pra fazer a feira, eu posso usar ela grandona. Senão, eu posso cortar ela um pouquinho e vou fazer cortes de mais ou menos 3 a 4 dedos, tá bom? Em toda a barra dela. De um lado até o outro, combinado? Pode fazer com calma. E quanto mais colorida, mais estampada a camiseta for, ela vai ter um efeito melhor depois, sabe? Ela vai ficar divertida, ela vai ficar bonita. E aí, qual que é o próximo passo depois de cortar? Ah, e daí assim, ó, esse cantinho tem a costura, certo? Faz um cortezinho na mesma altura, para que os nozinhos sejam feitos com cuidado. Então, ó, cada duplinha você vai fazer um nozinho cego. 1, 2 vezes, tá? Você vai fazer na barra toda. Então, como a camiseta é grande, ela vai ficar com bastante detalhezinho de nozinho. Mas não tem problema, que daí vocês vão criar um estilo próprio de sacola. Então, ela vai ser exclusiva. O que é bem bacana, né? Então, a sacola que eu tiver vai ser diferente da sua, né? Isso vai ser bacana. Ao término dela, você vai poder usar. Então, a gente vai terminar todos os nozinhos. Daí, ao término dela, você vai poder usar ela neste lado mesmo que você produziu, certo? Ou, se ela tiver outras cores, você pode colocar ela do avesso para também usar. E é uma sacola mega resistente, tá? Essas malhas de camiseta, elas são mega resistentes. Então, olha só, vou mostrar um exemplo para ver como ele carrega as coisinhas, ó. Deixa eu dobrar aqui no meio, só para vocês terem ideia de que a gente pode colocar, ó, as garrafas. Essas estão vazias, mas para que vocês possam ter uma ideia de que vocês podem carregar as coisinhas, né? Então, se vocês quiserem a franjinha para fora, pode usar dessa forma. Se vocês quiserem sem a franjinha, vira ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que essas ideias sejam aproveitadas no seu dia a dia. Que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima, tá bom? Beijo, até!